Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre um tema: jornada feliz. Como tem sido a sua jornada? Ela tem sido prazerosa? Tem sido uma jornada feliz? Para isso, nós vamos meditar no livro de Esdras. Como tudo aconteceu? Por volta de 587 a.C., o Império da Babilônia, comandado por Nabucodonosor, invadiu Israel e levou o povo cativo para a Babilônia. Anos depois, 538 a.C., o Império Persa, comandado pelo rei Ciro, derrotou a Babilônia. E nisso a gente teve uma situação muito interessante, porque Deus, ele se revela para Ciro, e lá em Esdras capítulo 1 a 2, o Senhor fala com Ciro, desperta o espírito de Ciro para liberar o retorno do povo de Israel para Jerusalém e para a edificação da casa do Senhor. E não só isso, ele deveria devolver toda a riqueza que foi roubada pela Babilônia. Esse é o nosso Deus, Senhor da história. Nenhuma porta se fecha se não for permissão dele. Isso tem me ajudado muito na minha jornada. Às vezes, quando eu vejo alguma porta se fechando, e às vezes a gente fica bravo com a pessoa, que é responsável, que fechou a porta. Então, às vezes eu penso assim, não é ela. Ninguém tem autoridade sobre a minha vida, só Deus. Se a porta está se fechando, é porque Deus permitiu, Deus autorizou. Da mesma forma, portas abertas, é Deus. É Ele que é soberano sobre a nossa vida. E assim, o tempo passou, 80 anos depois de Ciro, 457 a.C., era um outro rei da Pérsia, era o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes, ele escolhe então Esdras, filho de Seraias, está lá no capítulo 7 de Esdras, Esdras, ele era um escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então Esdras é levantado pelo Senhor para levar o povo de volta para a Babilônia. E ele toca o coração de Artaxerxes para liberar. E Artaxerxes escreve uma carta, e escreve essa carta dizendo: quem quiser ir com Esdras para Jerusalém pode ir, vá. Leva também prata, ouro, o que você precisar para comprar as coisas que você vai precisar ali em Jerusalém. E também diz assim, olha, leva os utensílios, tudo que for necessário, e eu quero que você também, segundo a sabedoria do teu Deus, nomeie magistrados e juízes. Então, Artaxerxes escreve essa carta e passa para toda essa autoridade para Esdras. E é muito lindo porque ele, então, o povo que quer ir com ele, vai então de volta da Babilônia para Jerusalém. São mais de 1.000 quilômetros e eles fazem essa viagem em 150 dias. Acredita-se que mais de 10.000 pessoas foram com ele. E a boa mão do Senhor estava com Esdras. Isso aí é fascinante, E 6 vezes durante o livro de Esdras a gente lê essa frase: a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Por quê? E lá no versículo 10, do capítulo 7 de Esdras, fala por quê?
Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu começo a aprender então com Esdras como ter a boa mão do Senhor sobre a minha vida, de modo que eu tenha uma jornada feliz. E lá então, em Esdras capítulo 7, né, a gente vê que ele tinha um coração, versículo 10, ele tinha um coração disposto para buscar, para cumprir, para praticar a lei do Senhor. Não só para buscar, mas para praticar a lei do Senhor. Em Oséias 4:6 diz assim, Deus fala, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E Deus ainda continua, né? Lá em Oséias 6, de 1 a 6, fala assim, que a gente deve buscar, né, a vontade de Deus. Diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6, versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Deus convida você e eu para conhecermos a Ele, para conhecermos a sua vontade, para praticarmos a sua vontade. Assim a boa mão dele vai estar sobre nós. E assim faz Esdras. Em capítulo 8 de Esdras, versículo 15 em diante, fala que o povo foi tudo para a beira, né, do rio Ahava. E eles ficaram ali acampados 3 dias. E eles então fizeram revista. Quem que estava ali? Eles viram que não tinha nenhum levita, não tinha nenhum filho de Levi. E eles então... Esdras pede que busquem ministro para a casa de Deus. E eles vão de volta, né, à cidade e buscam os levitas. E os levitas vêm. Os levitas vêm. É tão importante isso, né? Nós não podemos deixar a adoração a Deus. Não pode faltar a adoração a Deus. A gratidão a Deus, né, na nossa vida, onde nós estivermos. Tem alguma área que a gente tem reclamado muito, achado que as pessoas têm fechado as portas, né, ou aberto portas que não nos interessam? Será que não está faltando gratidão, a gente entender, buscar entender qual é a vontade de Deus para a minha vida nesse momento? E eu acho lindo aqui porque lá em Esdras 8, 21 e 23, quando todo mundo então está pronto para partir, Esdras então, ele diz assim, então apregoei um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha que interessante, Esdras tinha testemunhado perante o rei Artaxerxes, falado que a boa mão estava sobre ele, e o rei concordou. O rei fala assim, olha, segundo a sabedoria do seu Deus, que você possui, Esdras, né? Ele fala na carta. Então o rei Artaxerxes reconhece em Esdras uma pessoa conduzida, dirigida por Deus. Então, ele chega no impasse, ele fica com vergonha, ele diz aqui, de falar para o rei, me dá um exército, porque nós estamos levando muito dinheiro. Há quem tenha feito uma conta, né, com ouro, prata, utensílios, e acredita-se que ele estava levando cerca de 73 milhões de reais, né, traduzido na nossa linguagem, né, monetária,
73 milhões de reais em ouro, prata, utensílios, né? Acredita-se, né? É uma estimativa. Muita riqueza. E numa região deserta, sem escolta. Mas ele então convoca o povo para orar e jejuar. E falar, Senhor, eu não vou pedir exército, porque o Senhor está conosco. Então, nós precisamos da tua ação, do teu poder, do teu cuidado, nós precisamos do Senhor. E é muito lindo, porque Deus, ele ouve a oração e ele atende, né? Como nós precisamos, né, saber isso e praticar isso. Às vezes a gente, porque portas se fecharam ou porque tem alguma coisa atrapalhada, errada, a gente se enche de medo, de tristeza, porque muitas vezes a gente não crê na prática, na palavra de Deus. A gente precisa voltar, se tornar para o Senhor, conhecer as suas promessas, a sua palavra e praticar. Isso Esdras fazia. E a boa mão de Deus, então, estava sobre ele. E ele contemplou, ele honrou a fé de Esdras. Quando eu era solteira, eu comprei, num congresso que eu fui, né, nos Estados Unidos, eu comprei lá um timer. E ele ligava e desligava aparelhos, né? E eu, então, quando eu viajava, eu com a minha mãe, a gente punha, né, ligava e às 10 horas da noite, 8 horas da noite, e punha para desligar às 10, 11 horas da noite. Então, a luz da sala da frente da nossa casa ligava e desligava, como se tivesse gente ali, né, mostrando. E para evitar roubos, né. E quando eu casei, nós fomos viajar e eu então estava preparando, né, esse aparelhinho ali no abajur, e o Leomã falou, Regina, assim, meio pensativo, ou a gente confia ou não confia. Nós não oramos pedindo a Deus para nos guardar tudo o que temos, que somos. Então, por que nós vamos fazer isso? Eu falei, você sabe, você tem razão. E eu aposentei o aparelhinho, né? Tenho até hoje, está numa gaveta aí, mas aposentei o aparelho. E Deus, ele honrou. Nunca nossa casa foi assaltada. Moramos bem mais de 20 anos naquela casa, juntos, e nunca ela foi assaltada. Não é a gente, é Deus, sempre foi Deus. Como nós precisamos clamar a Ele, entregar, nos humilharmos na presença dEle, reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer. É Ele na nossa vida. E ter o coração cheio de gratidão, reconhecendo que é o cuidado dEle. Né? O diabo quer nos atacar, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A palavra promete que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que nenhuma arma, nenhuma palavra preparada contra você vai prosperar. Você tem provado disso, você tem provado da boa mão do Senhor sobre sua vida, sobre seu lar, que a gente possa se voltar a Deus, né? Se tornar a Deus, aprender a palavra dEle, não só aprender, decorar, assimilar, viver a palavra dEle no nosso dia a dia. Ai, como eu preciso fazer isso. Você também. A outra coisa, Neemias, chegando lá em Jerusalém, ele se une, Esdras se une a Neemias, chegando em Jerusalém. A gente precisa se unir com bons parceiros com a mesma fé, com o mesmo sonho, com a mesmo foco, né? Seja no casamento, seja nas amizades, nós precisamos nos unirmos, né? Com pessoas com a mesma fé. E ali, Esdras, com o apoio de Neemias, ele ensina a palavra e promove uma reforma, né? Muito grande nos valores, na ética, e a boa mão do Senhor estava com Esdras, estava com Neemias, e o povo se arrepende, é quebrantado, o povo ouve a palavra, o povo chora, e o povo realmente vai sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria saber como é que está a sua jornada, como é que você está? Que eu e você possamos ter uma jornada feliz
e como extras, né? Termos a boa mão do Senhor sobre nós. A jornada só vai ser feliz se a boa mão do Senhor estiver sobre nós. E a gente viu aqui o segredo, a receita de extras. Coração disposto para buscar a lei do Senhor, para a cumprir, né? Para obedecer e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Está em Esdras 7, versículo 10. Que esse segredinho, essa receita de uma jornada feliz fique impregnada no nosso coração, que a gente possa estar estudando a palavra em todo o tempo. Amém? Que bom que nós estamos aqui aprendendo a palavra, né? É um começo. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ter uma jornada feliz em todo o tempo. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Olá pessoal, graça e paz. Sonhar é preciso e nós estamos aqui bem em frente ao colégio Anne Mackenzie, na zona sul da cidade de Uberlândia, por causa de um sonho. O sonho de plantar uma nova igreja presbiteriana nessa cidade. E o colégio Anne Mackenzie, em parceria com a 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, cedeu as suas dependências para que nós plantássemos aqui uma nova igreja presbiteriana, IPJK, Igreja Presbiteriana do Jardim Caraíba. Dia 7 de agosto, às 10h30, nós daremos início a esse projeto. Então, o culto de inauguração e daí para frente, você com toda a sua família, podendo glorificar a Deus aqui nessa nova igreja presbiteriana, aqui no setor sul da nossa cidade. 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia e Anne Mackenzie, um colégio confessional que chegou em Uberlândia para abençoar todas as famílias. Salas amplas, lugar para as crianças, um lugar de lazer para as crianças, um lugar aconchegante para que nós nos reunamos e juntos louvemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Então, compromisso feito. Início dos cultos, dia 7 de agosto, às 10h30, Igreja Presbiteriana do Jardim Caraíba. A palavra de Deus diz, e é o lema da nossa igreja aqui, a nossa capacidade vem de Deus. Até o dia 7 de agosto, se Deus permitir, às 10h30. Tchau, fique com Deus.